Boa tarde a todos. Então, estamos no segundo dia do nosso quarto consórcio mestral e doutoral do nosso programa de gestão da informação, mais uma vez em versão online. E hoje, nesse segundo dia, vamos ter então a apresentação da professora Mônica, diretamente de Natal. A professora Mônica é doutora em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais pela Universidade do Porto, é mestre e bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba e é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Chefe também do Departamento de Ciência da Informação da mesma universidade e vice-diretora do Núcleo Temático da Seca e do Semiárido. E atua em grupo de pesquisa, vice-líder do grupo de pesquisa Informação na Sociedade Contemporânea, da UFRN, e também atua como colaboradora do grupo Humanidades Digitais do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, que é o IBICT. Obrigado, então, por ter aceito mais uma vez o convite aqui em trabalhar junto conosco. Ok, eu queria agradecer, antes de mais nada, ao professor Ricardo pelo convite. Felizmente, já não é a primeira vez que eu participo de um consórcio mestral e doutoral, né, da RedeGIC, ligada à gestão da informação, porque em edições passadas a UFRN sediou, né, esse tipo de evento, o que é um evento excelente, muito bom, né, para quem participa e quem está por parte, né, na organização e participando das bancas e todas as atividades. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje e me sinto muito confortável também conversando com vocês. Sou professora Mônica Galotti, sou professora da UFRN, estou lotada no Departamento de Ciência da Informação, né, e ministro aulas no curso de graduação em Biblioteconomia, e também sou professora permanente do nosso programa, que é um programa irmão do programa de vocês, que é um programa de pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento, o nosso PPGIC. Também faço parte de alguns grupos de pesquisa, sobretudo esse aí, né, Informação na Sociedade Contemporânea, onde venho desenvolvendo alguns estudos relativos a variadas temáticas, dentre essa que eu vou trabalhar hoje. Para quem quiser me conhecer um pouco melhor, está aqui a página, né, o QR Code da página do SIGA, que é o Sistema de Gestão Acadêmica, e tem lá os meus outros interesses de pesquisa. Então, eu trouxe para conversar com vocês hoje o assunto das humanidades digitais e as reverberações ou os impactos que estão sendo causados na ciência da informação. Muito embora a gestão da informação ela se dedique a trabalhar, né, a informação, os seus fluxos, os seus ambientes e os impactos das informações em ambientes variados, as humanidades digitais têm vindo a ser incorporadas também nos processos de gestão da informação, gestão do conhecimento. Então, eu acho interessante despertar o interesse por essa temática e também vou mostrar ao longo da minha fala alinhamentos possíveis com a gestão da informação, que é o tópico preponderante que vocês trabalham no programa de vocês. Mas antes disso, eu preciso contextualizar o assunto em linhas gerais, falar muito rapidamente, evidentemente, da ciência da informação. Não vou aqui ensinar o Padre Nosso ao Vigário, né? Porque todos vocês estão ambientados na nossa grande área, que é a ciência da informação. Vou apontar alguns conceitos no campo, indícios históricos de forma muito resumida, evidentemente, devido à limitação desse formato. Não vou me estender muito, porque a gente sabe que as telas são cansativas e são difíceis de prender a atenção. E vou mostrar as possibilidades e as convergências possíveis entre as humanidades digitais e a ciência da informação, com vistas a, mais adiante, indicar ou revelar algumas possibilidades e convergências também com a gestão da informação. Então, para contextualizar esse assunto, eu trago o tema, né, das humanidades digitais, que foi um tema que eu tive acesso quando eu fiz o meu doutorado. Estudei em Portugal, na Universidade do Porto, e lá, apesar de também terem um olhar muito voltado para a ciência da informação no geral, as práticas de gestão da informação, eu enveredei pelo campo da comunicação científica, sobretudo de doutorandos em ciência da informação. Estudando a comunicação científica, estudando os elementos que perpassam ao largo dessa temática, eu vislumbrei uma forte ênfase de instituições voltadas para as humanidades digitais e resolvi entender esse tema, né, melhor e converti esse tema aí, abracei esse tema desde então em pesquisas, na minha linha de pesquisa, em iniciação científica, orientando alunos,
dissertação, monografias de conclusão de curso, especialização, dentre outros. Então, o que vem a ser as humanidades digitais? Toda e qualquer nova disciplina, ela já nasce, digamos assim, não de forma aleatória ou solta no espaço. Toda disciplina nova, ela é influenciada por elementos do próprio contexto social, político e econômico, e também ela é fruto de movimentos diversos que as disciplinas fomentam, que por vezes formam convergências possíveis, ligando uma disciplina à outra, por vezes causam sentimentos de tensão e até de ruptura, inaugurando novos nichos de pesquisa ou novas áreas epistêmicas, novas disciplinas. E é o caso, né, das humanidades digitais. Hoje em dia, a gente não pode delimitar com muita ênfase um campo em relação aos demais campos científicos. Os limites entre esses campos têm se tornado cada vez mais fluidos, ou seja, as limitações, as barreiras, elas têm sido cada vez mais dissipadas, formando aí novas áreas de conhecimento, novos domínios e novos temas, né, de pesquisa. Eu vou passar a me referir muito rapidamente sobre a ciência da informação. Eu tenho certeza aí que vocês todos são muito escolados nesse aspecto, mas é como forma de contextualizar as humanidades digitais para depois apontar a inter-relação entre esses dois construtos. Então, a gente sabe que a ciência da informação, ela surge, né, é uma ciência relativamente moderna, e ela surge, sobretudo, pós-Segunda Guerra Mundial, devido aos avanços tecnológicos percebidos na época, que reverberam aí uma explosão de informação e também, por sua vez, suscita a necessidade de estratégias que venham servir para localizar, organizar, tratar, representar e melhor difundir a informação na sociedade desde aquela época. Outro condicionante desse contexto foi, né, esse aumento de registro de informação no geral e, sobretudo, informação científica, causando a necessidade de serviços de informação, de gestão da informação e estratégias mais apuradas nesse sentido, com vistas a promover um avanço, inovação e melhorar a pesquisa e o desenvolvimento científico dessa época. Então, a ciência da informação, né, em seu core, ou seja, em sua essência, ela promove ou busca a solução, né, de problemas relacionados desde o acesso, organização, processamento, tratamento, mediação e difusão da informação e de seus produtos. Esse fenômeno, né, do surgimento dessa ciência não pode ser dissociado de movimentos paradigmáticos, ou seja, a evolução de paradigmas que vão culminar aí também na evolução desse campo. E Sarafsevich coloca aí algumas evoluções possíveis e paradigmas também, sobretudo esses três paradigmas, o físico, o cognitivo e o social. A ideia de, né, passar aqui ao largo, no en passant, sobre esses paradigmas é para situar em que paradigma surge as humanidades digitais. Então, eu tenho a informação como coisa, o primeiro paradigma, o físico, onde as propriedades, as materialidades da informação são voltadas para o seu registro, né? O registro é o objeto central nesse paradigma, e há uma ênfase muito acentuada na organização e recuperação da informação por meio de sistemas, mais adiante informatizados, que tendem a se voltar também para medir e quantificar os dados e a informação. No segundo paradigma cognitivo, a informação é agora vista mais como um processo. Ela é um elemento capaz de realmente alterar a estrutura de alguém que passa a ser informado. E nesse contexto, o Brooks fala bastante sobre o preenchimento de lacunas informacionais. Então, nesse segundo paradigma, há uma preocupação maior sobre as necessidades de informação e a satisfação das necessidades de informação. E cada paradigma desse suscita uma leva de estudos diferenciados no campo da ciência da informação. O último, entre aspas, paradigma é o social. Eu digo o último, entre aspas, porque os estudos estão avançando, a literatura já propõe novos paradigmas. Okay? Inclusive, no último Enancib, foi discutido aí um quarto paradigma. Chamo a atenção aqui para que vocês leiam aí os anais do evento. Aí o professor Carlos Alberto Ávila de Araújo, da UFMG, vem aí com sugestões da evolução desses paradigmas.
Nesse último, entre aspas, paradigma, a informação é tida como algo que resiste ao conhecimento. Então, é um processo um tanto intangível e vinculado, sobretudo, ao sujeito conhecedor. E quando a gente vincula alguma coisa e o foco, o protagonismo recai sobre o sujeito, evidentemente o seu entorno e o seu contexto também passa a figurar como um elemento de foco. O sujeito, sua subjetividade passam a ocupar uma cena maior nesses aspectos e a ciência da informação também começa a trazer o sujeito, um protagonismo para esse sujeito. Então, a gente tem aí esses 3 paradigmas da ciência da informação e as humanidades digitais, evidentemente, se situam no paradigma social, porque ela, como eu falei até agora há pouco, trabalha o sujeito como elemento central, o seu contexto, a sua realidade e a forma como esse sujeito acessa, trata, organiza, internaliza, gera conhecimento, né, no contexto em que ele está situado. Então, Saracevich reconhece a CI como um campo interdisciplinar, pois considera que a partir de elementos comuns com outros campos, mas identifica que essas relações são mutantes e que a evolução interdisciplinar ainda está longe de ser completada. Então, a gente repara, né, e percebe, diante do que eu falei, que a ciência da informação evolui, voltada ultimamente com foco no sujeito, na sua realidade, e que é essencialmente uma ciência interdisciplinar que suscita a colaboração com diversas áreas sistêmicas, né? Então, nesse contexto é que as humanidades digitais vêm a dialogar com a ciência da informação. É nesse contexto de natureza interdisciplinar que há uma necessidade de se completar e talvez criar aí um novo campo. Então, o que é que vem ser exatamente humanidades digitais? De tanto estudar, eu ousei e propus aí alguns conceitos nos materiais que eu escrevi, e eu cheguei à conclusão que as humanidades digitais, né, uma área científica, que surge motivada por um anseio de se classificar, né, o que está ocorrendo nas áreas das humanidades no geral, nas ciências sociais aplicadas, sobretudo após uma introdução muito maciça das tecnologias digitais que são aplicadas a problemas científicos enfrentados nessas áreas. Todo o estudo voltado para se analisar o impacto das tecnologias digitais, voltado aos dados, à informação, em variados contextos, poderá, né, potencialmente ser classificado como a área das humanidades digitais. Muito embora o termo traga humanidades digitais, ele reverbera em outras áreas, como as ciências sociais aplicadas. É uma maneira nova de enquadrar e propor, teoricamente, novas formas de trabalho e novas metodologias, sobretudo nessa era digital, com os desafios próprios dessa era que estamos enfrentando. E o conceito das humanidades digitais vai muito além da soma dessas duas partes. Não é fazer as humanidades de forma digital, é bem mais complexo do que isso. E aqui eu vou indicar como é que surge isso aí, aonde é que surge. Então, as humanidades digitais, primeiro surgiu não com esse nome. O primeiro nome foi chamado de Humanities Computing, em 1946, e surge na área da linguística, que tratava da aplicação da tecnologia para o fazer sentido a textos linguísticos na decodificação desses textos. Tem um padre jesuíta chamado Roberto Busa, que em 46 ele começou a aplicar as tecnologias da época na transcrição e codificação de textos linguísticos. E isso abriu portas na área das ciências humanas e na área das ciências sociais para a aplicação de tecnologia nesses contextos. Aí, em 2004, é que com o avanço dos estudos dessa área, é que surge a sugestão de usar Digital Humanities ou Humanidades Digitais, e foi primeiro utilizado nesse livro chamado Companion to Digital Humanities, e Paul McCartney, e não é aquele outro Beatle, né, que esse McCartney é diferente, em 2004. Então, a gente vê que é um campo em construção. Alguns autores do campo consideram as humanidades digitais como uma interdisciplina, ou seja, uma disciplina que conversa e que, para existir, colabora com outras disciplinas.
ou seja, é uma disciplina voltada às ciências humanas, às ciências sociais aplicadas, que dialoga com a área da computação, com a área da história, da linguística, da cultura, da área da preservação, da conservação, da gestão da informação. E outros autores do campo consideram uma transdisciplina, ou seja, de tão robusta que já poderia se sustentar com pernas próprias e ser as humanidades digitais um campo novo, que se sustentaria teoricamente de forma também empírica. Então, a área das humanidades digitais incorpora, sobretudo, processos de modelização do conhecimento e atua na concepção, organização e difusão da informação e do conhecimento. E aí vocês já começam a desvendar quais seriam os links óbvios com a gestão da informação. Então, ela trabalha com novas linguagens, novas metodologias, novas estruturas de pensamento e novas ferramentas para fazer sentido a dados, informação e conhecimento produzidos no âmbito das humanidades e das ciências sociais. Não há um consenso ainda completo, ainda é um campo em evolução, mas as práticas estão convergindo cada vez mais. E algumas conclusões no campo são possíveis. E as humanidades digitais existem por quê? O documento impresso, por exemplo, não é mais a mídia oficial. A informação e o conhecimento é produzido, disseminado e agrupado, formando novas configurações. Ferramentas, mídias e técnicas digitais têm alterado a produção, gestão e disseminação da informação nas diversas áreas. As humanidades digitais visam desempenhar um papel no mundo crescentemente digital, multidimensional e um mundo onde variados atores fazem parte, né? Um mundo complexo. Então, as humanidades digitais existem para trazer novas metodologias de trabalho em torno de dados, informação e conhecimento. As universidades, os laboratórios de pesquisa estão, prestando atenção cada vez mais nas humanidades digitais e investigando esses assuntos e as inter-relações que os assuntos colocam. Nem tudo são flores, as humanidades digitais têm recebido algumas críticas e é interessante que a gente analise esses aspectos críticos, porque, como a ciência da informação, as humanidades digitais também é uma área muito recente, então são necessárias novas teorias para aumentar e refletir sobre esse discurso crítico na área. É importante debater essas novas identidades e as novas informações que as humanidades digitais têm inaugurado, e esses construtos aí estão em franca discussão e efervescência acadêmica, muitas dissertações, muitas teses, muitos artigos científicos e muitos debates na área. Uma crítica muito comum é que há um aspecto muito colonialista, das humanidades digitais, como se as verdades de países, sobretudo mais desenvolvidos, fossem aplicadas a qualquer contexto. Então, as metodologias são como nas áreas da ciência da informação no geral, às vezes trazidas de cima para baixo. Então, é melhor refletir, e por isso que eu convido a todos a pesquisarem ou adentrarem mais nesse assunto, porque é preciso novos modelos, uma avaliação mais rigorosa, novas metodologias no campo e questionar, sobretudo, a neutralidade aparente dessas metodologias dentro da ciência da informação, nas humanidades digitais, na gestão da informação. E essas novas análises poderão aí indicar caminhos futuros e nichos a serem explorados. E Santos coloca que a produção do conhecimento científico, por vezes, foi considerada como um único modelo epistemológico, ou seja, uma verdade universal, como se o mundo tivesse uma só cultura, um só contexto. Isso ele aponta que descontextualiza o conhecimento e, às vezes, impede a emergência de outras formas de saber que não sejam ligadas a essa produção mais mainstream, digamos assim. O conhecimento produzido, por vezes, tem essas pegadas apagadas e, às vezes, não considera as especificidades do local em que ele foi gerado. E há muitos debates no campo e esses discursos precisam ser mais bem estruturados. E agora a gente caminha para a penúltima parte, da palestra, em que eu vou apontar as convergências possíveis das humanidades digitais com a ciência da informação e a gestão da informação.
Então, toda área nova, antes de se solidificar e surgir como área científica, como disciplina ou como domínio, ela leva um certo tempo de acomodação. Eu gosto muito desse conceito do Benjamin Bloom, né? Nesse livro que ele trabalha, Taxonomia dos Objetivos Educacionais, em que ele fala dessa evolução paradigmática ou essa evolução aí científica até uma acomodação e surgimento de uma área científica. Então, sempre vai existir uma lacuna a ser resolvida, um problema, uma questão, uma hipótese, uma questão de investigação, e as pessoas, diante dessa lacuna, têm os seus insights disciplinares e já começam a acionar na mente delas as possibilidades, né, disciplinares e beber da fonte aí de variadas áreas científicas. Então, com isso, quando você vai lá e busca e pesca em uma área e depois outra, você acaba provocando uma espécie de integração, fazendo, por vezes, surgir novas disciplinas e novas áreas científicas. Então, quando o mestrando ou o doutorando que está participando aqui desse consórcio já está percorrendo esse caminho, ele partiu de uma lacuna de investigação, ele acionou mecanismos científicos que ele foi buscar no campo teórico ou no campo empírico, foi beber de outras fontes, e ele está promovendo aí essa integração até chegar a um consenso e materializar esse consenso nesses produtos aí de comunicação científica que serão externalizados em forma de dissertações e teses. E ele contribui para a área da ciência da informação, que começa aí o ciclo todo novamente. As aproximações possíveis entre as humanidades digitais e a ciência da informação, a gente já começa dizendo que não se trata de surgir uma terceira disciplina, isso ainda não foi provado, que é produto dessa convergência. A literatura, no consenso geral, aponta que as humanidades digitais é uma interdisciplina e que aciona áreas científicas quando necessário, determinadas áreas científicas. A ciência da informação e as humanidades digitais, elas sobrevivem por meio de projetos intertransdisciplinares que precisam de novas metodologias, novas técnicas para serem combinadas com repertórios mais amplos de conhecimento e não determinado a uma área científica restrita. As duas áreas são disciplinas que se originam por meio de funções ligadas a serviços, assim como a gestão da informação, e atreladas ao uso da informação desde a sua concepção até a sua difusão. E ambas se localizam institucionalmente em unidades acadêmicas, como centros de pesquisa e grupos de trabalho. E nesse contexto, eu abro um parênteses aqui para dizer que tanto as humanidades digitais, de forma separada da ciência da informação, quanto a ciência da informação, têm tido repercussões muito importantes em instituições de pesquisa renomadas, né? Tais como a Universidade de Oxford, as universidades London College University, então, nos Estados Unidos, na Europa, né? E no Brasil também, e na América Latina como um todo, tem pessoas que se debruçam a estudar não só as humanidades digitais, quanto a ciência da informação, evidentemente, mas esse locus conjunto. E como é que essas aproximações se manifestam exatamente? Sobre dois aspectos. O campo teórico, externalizado por meio da sua produção científica comum, que juntam as humanidades digitais e a ciência da informação, e o campo empírico, que se traduz em práticas de informação nesse locus conjunto. Antes de mostrar essas manifestações, eu gostaria de informar sobre essa rede, né, Rede Colab HD+, que eu faço parte, que é, na realidade, né, para quem é da gestão do conhecimento, é uma rede de conhecimento, né, ou uma comunidade de prática, e aí é um exemplo muito prático de como discutir essas convergências possíveis. Essa rede chama Rede Colab HD, que discute justamente a incorporação das humanidades digitais por parte da ciência da informação. Está aí o endereço para quem tiver curiosidade, e foi uma iniciativa do IBICT, né, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que eu tenho o prazer de participar. Ela tem aí as suas redes sociais também, Instagram, está no Twitter, e ela manifesta aí pesquisas nesse locus conjunto. Então, é uma comunidade de prática muito importante que visa aí analisar essa convergência, trazer o pensamento crítico,
trabalha a ciência aberta como uma política sine qua non para a existência, né, e divulgação da informação, tem informação como objeto, trabalha a visibilidade informacional nas comunidades diversas. É muito importante, né, essa rede de pesquisa e está rendendo bastante frutos. Um dos frutos foi essa declaração, né, de Pirenópolis, porque houve um evento imersivo, né, de pesquisadores, né, que também eu tive o prazer de participar, e tem esse manifesto aí sobre as humanidades digitais por parte do IBICT, né? Então, isso aí é um exemplo prático de como as humanidades digitais, a ciência da informação, pode ser manifestada. Outro exemplo é por meio do repertório teórico, seja nacional ou internacional, né? E devido a algumas pesquisas que eu fiz no campo, eu tenho o prazer também de participar aí desse repertório. Então, existem muitas contribuições já, tanto nacionalmente, né, internacionalmente, em nível de América Latina, também Europa e Estados Unidos, de pessoas dedicadas a produzir ciência nesse campo conjunto. De modo a perceber a convergência com a área da gestão da informação, eu fiz aí uma pesquisa muito simples, né? E eu fiquei curiosa de pesquisar de forma mais profunda essas convergências. Quem sabe aí sai um novo artigo nesse novo tema, que seria a interface possível com a gestão da informação. Evidentemente, devido à limitação, né, de tempo e do formato dessa comunicação, eu não vou trazer mais coisas, mas eu verifiquei que são alguns, né, alguma produção ainda tímida, digamos assim, mas tem muita coisa interessante aí da gestão da informação com as humanidades digitais, como, por exemplo, aqui esse livro, que tem um capítulo chamado Estratégia de Gestão da Informação para pessoas que praticam as humanidades digitais. Outro contributo, esse aqui, ó, a quarta revolução industrial entre a gestão do conhecimento, no caso, e as humanidades digitais. E essa contribuição nacional aí, ó, criação de repositório temático no contexto das humanidades digitais para a gestão da informação. E ainda, mapeamento crítico do conhecimento utilizando ferramentas digitais e a sua relação com as humanidades digitais. Então, para as pessoas que nunca ouviram falar das humanidades digitais, vai ver que você está já dentro desse campo, imbuído no campo, porém você ainda não tinha vislumbrado essa possibilidade. Porque a gestão da informação, né, eu já tive o prazer de ministrar essa disciplina no nosso programa, ela não trabalha apenas a informação, seus fluxos nas organizações, ela trabalha esses aspectos, né, o objeto informação em variados contextos e em variadas áreas científicas. Então, há espaço, né, para a incorporação das humanidades digitais junto à gestão da informação, ok? E agora eu vou partindo, né, para o final da minha fala, apontando aí algumas possibilidades de pesquisa concretas no campo, desde a curadoria crítica, agregação, mineração e interpretação de grandes volumes de dados, isso é humanidades digitais e ciência da informação, design de métodos para se visualizar dados nas áreas das ciências humanas e sociais, análise cultural e indicação de tendência no campo das humanidades e das ciências sociais, estudo de redes e sistemas de acesso à informação registrada convencional, com vistas a converter essas informações em formato digital, projetos colaborativos em ambientes como bibliotecas, arquivos, museus, centros de documentação, que às vezes ocorrem por meio do que eles chamam de colaboratórios, que são laboratórios de pesquisa colaborativos, já está dizendo o nome. Pesquisa sobre práticas digitais, uso de metadados, descrição de recursos, ontologias, web semântica, organização e gestão da informação e do conhecimento, digitalização, preservação digital, interatividade e experiência do usuário e análise de herança cultural. Na comunicação científica, as práticas se voltam ao acesso livre à informação, análise sobre ou estratégias de leak data, revisão por pares aberta, gestão de dados de pesquisa. Então, podem perceber que, por vezes, a sua pesquisa que você achava que era essencialmente apenas no campo da gestão da informação, gestão do conhecimento ou campos afins, ela poderia, né, em certa medida, ou poderá se enquadrar nas humanidades digitais.
E já existem vagas de trabalho também, que é outra experiência prática, específica para os humanistas digitais. No Brasil, nem tanto, embora algumas instituições, como o próprio IBIT, a Fiocruz, já tenham vagas nesse sentido. Então, gestão de projetos digitais, especialistas em metadados, pessoas que voltam a analisar ou propor ferramentas para a gestão de dados científicos, consultor, né, de metadados para as humanidades, todo tipo de gestão da informação e do conhecimento na área das humanidades e na ciência da informação, nas ciências sociais, é potencial o campo das humanidades digitais. E também existem, né, sobretudo nos Estados Unidos e Inglaterra, esse conceito do Digital Scholarship, em que eles trabalham aí, no caso, o bibliotecário humanista digital. É uma vaga de emprego específica. E outras possibilidades que surgem no campo, né, que continua a se expandir, se aprofundar, também são voltadas para aprimorar o uso de métodos digitais, estabelecer boas práticas no desenvolvimento para as humanidades digitais, ou o Humanity Scholarship, que é um outro conceito que surge nesse contexto, realizar gestão e vida de ciclo dos dados, no ensino das múltiplas literacias, a literacia informacional ou competência em informação, competência crítica em informação, literacia de dados, literacia visual, e também visa renegociar o relacionamento entre academia, unidade de informação, dissociando essa abordagem que é muito orientada a serviços, tirando essa orientação para uma parceria mais colaborativa e convergente com outras áreas. E tendo em mente que o profissional da ciência da informação precisa se reinventar nesse locus conjunto e analisar essas possibilidades que surgem aí. Outros exemplos práticos são como esse sistema, né? Eu acho que a Federal do Paraná utiliza o SIGA-A, que é um software, né, um sistema de gestão acadêmica que foi proposto aqui pela nossa UFRN e é utilizado em todas as federais do Brasil. E a gente, como, né, que está à frente desses sistemas, a gente também tem outros sistemas e eu trouxe aqui esse aqui, que pode ser que sirva até para alguém que está fazendo pesquisa ou de interesse de algum professor, algum aluno, que é o sistema Acervos, que é voltado para acervos culturais, artísticos ou históricos. Também pode ser adquirido junto com o pacote do SIGA-A, e é uma solução essencialmente fruto de práticas de humanidades digitais na ciência da informação. Então, eu já vou finalizando aí com as minhas últimas observações, e eu coloco aqui alguns desafios futuros. Primeiro, é necessário ampliar o conhecimento sobre as humanidades digitais, refletir sobre as práticas que estamos tendo em ciência da informação para ver se elas não são convergentes com as humanidades digitais, estudar mais as humanidades digitais, seus objetivos, suas metodologias, propor melhores soluções para inserir as humanidades digitais na academia, repensar a apropriação do capital cognitivo e a corporização da universidade, esse capital intelectual, formas de tratar esse capital intelectual, prestar mais atenção às especificidades e os contextos em que são geradas as informações e são aplicadas as estratégias de gestão da informação, humanidades digitais, e pensar que a gente tem um contexto, né, um passado colonial, e a gente tem que lutar para trazer mais conectividade às populações, inserir mais habilidades nesse contexto, trazer mais competências digitais, competências entre aspas, digitais, entre aspas, que alguns autores não concordam com esse termo, para que as pessoas consigam participar de forma mais democrática dessa era digital que estamos vivendo hoje. Então, são muitos convites e muitos desafios que a gente tem pela frente, e é para isso que a gente estuda, que a gente inova, que a gente evolui. A gente precisa melhorar as nossas infraestruturas digitais, precisa minorar esse digital gap, né, essas brechas digitais, precisa propor tecnologias, protocolos, padrões importantes e, sobretudo, questionar essas práticas vindas de cima para baixo e também prestar atenção na parte da memória, na preservação e na difusão da informação e do conhecimento que a gente se volta a estudar na nossa prática cotidiana. Então, eu deixo aqui uma provocação e um convite para vocês pesquisarem mais, lerem mais também sobre esses assuntos,
Deixo aqui um QR Code com um capítulo de livro publicado em que eu pesquiso essa convergência possível e, quem sabe, aí um convite para uma colaboração, para a gente estreitar mais os laços entre as humanidades digitais e a gestão da informação, a gestão do conhecimento e, sobretudo, por fim, agradecer novamente o convite, participar aí do 4º consórcio doutoral, desejar sucesso na continuação aí do evento e me colocar à disposição de vocês todos para quaisquer pergunta ou quaisquer dúvidas. Muito bem. Obrigado, professora. Uma palestra realmente muito instigante. Alguém quer colocar alguma questão, uma pergunta? Boa tarde. Olá. Boa tarde, professora Mônica. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde a todos daqui de Natal, da UFRN. Eu gostaria de fazer a seguinte questão. Professora Mônica, como a senhora vê e os grupos de estudos veem o brotamento dessa inteligência artificial, sobretudo os chats GPTs da vida, na humanidade digital? Como ela pode interferir positivamente ou negativamente nos estudos das humanidades digitais, ou se ela tem muito a contribuir, ou isso pode até certo ponto atrapalhar um pouco? Boa pergunta. As humanidades digitais, desde seu surgimento, se volta a estudar essa ascensão da tecnologia digital e a aplicação dessas tecnologias à organização, processamento e difusão da informação. E a inteligência artificial, ela tem sido, né, não só agora pela essa manifestação mais popular, né, do ChatGPT, mas ela tem sido uma pauta das humanidades digitais desde o início, desde da primeira menção e as primeiras teorias e pesquisas das inteligências artificiais. Então, existem muitos, mas muitos humanistas digitais que têm se debruçado a analisar os impactos da inteligência artificial. Só que, evidentemente, fazendo-se um recorte, né? O impacto um exemplo prático da inteligência artificial na comunicação científica, na produção, por exemplo, artificial de textos acadêmicos, de artigos científicos, ou o impacto do ChatGPT nas práticas de plágio ou confração. Então, existe já um nicho de pesquisa muito sólido que se volta a perceber os impactos da inteligência artificial nas humanidades digitais. Foi um movimento muito espontâneo, orgânico, digamos assim, natural. E os humanistas digitais estão muito preocupados, assim, eles veem as inteligências artificiais como um aliado, como um bom ponto de partida e uma tendência irreversível, mas eles também estudam os aspectos críticos da aplicação dessas inteligências artificiais na organização, processamento e difusão da informação e conhecimento. Então, não sei se respondi sua pergunta, mas é um movimento muito natural e orgânico. Obrigado. Mais alguém? Não, então eu vou colocar uma pergunta rapidinho aqui. Eu tenho acompanhado um site que chama For Humanities, o 4, não sei se você conhece, 4humanities.org. E eu não tinha nenhuma noção, né, do que você falou hoje, né, foi quase tudo novidade, tirando os 2 últimos slides. Mas nesse site, a ideia que eu tive, né, e aí eu me vejo já dentro disso, como você falou, né, eu estava sempre dentro e agora estou me vendo, é que a ideia é que as humanidades, que a sociedade futura é uma sociedade tecnológica, cada vez mais, e que a gente deve forçar, entre aspas, que as humanidades façam parte dessa sociedade, que a gente não as exclua. E aí o que eu entendi do que você falou hoje é que humanidades digitais seria o uso de recursos digitais nas humanidades. Tem diferença ou eu estou errado? As duas coisas estão certas? As duas coisas estão certas. Ela pesquisa, né, as humanidades digitais se volta a pesquisar, a pensar metodologias, ferramentas, estruturas, infraestruturas digitais
para o processamento da informação, com vistas a gerar conhecimento na área das humanidades e nas ciências sociais aplicadas, nas ciências sociais no geral e nas ciências sociais aplicadas em específico. Por isso, há uma relação muito lógica com a gestão da informação e com a gestão do conhecimento. Agora, sim, realmente, a maioria das pesquisas das humanidades digitais se concentra um bocado no repertório das humanidades. Essa incorporação às ciências sociais, à ciência da informação, é um pouco mais recente. Eu diria que esse movimento, ele surge de uns 20 anos para cá, entende? Então, ainda é um nicho e uma novidade na área. Por isso que os profissionais da informação ainda estão vislumbrando essas colaborações. Já existe na nossa área mestrado em humanidades digitais, mas em Portugal, na Espanha tem também, na Inglaterra tem, então já existe aí um corpo de conhecimento sólido. Algumas pós-graduações já têm incorporado disciplinas voltadas para as humanidades digitais na ciência da informação. O IBICT, por exemplo, já tem disciplinas, vem aí uma especialização ofertada pelo IBICT também. Esses movimentos aí, eles revelam que essa área está ganhando mais solidez e está se tornando mais robusta, com mais produtos, né, na área. Certo, obrigado. Tem uma pergunta aí da Ana Cláudia, a gente já está quase estourando nosso tempo. Ok. Bem rapidinho. Professora, assim, a área das humanidades digitais, ela visa muito a questão das tecnologias, levando em consideração que a área da ciência da informação, sobretudo, é muito de bibliotecários, arquivistas, museólogos e tal. Você acha que, para além das formações que a gente tem específicas na nossa área, o profissional que sai correndo atrás de uma especialização em algum tipo de tecnologia que agregue, sai na frente dos profissionais hoje? Com certeza, porque dependendo da prática desse profissional, vai trazer bases mais sólidas para ele atuar nisso aí. Por isso que eu digo assim, meus alunos, que eles não fiquem só naquelas caixinhas, né? Que um curso de graduação, né? Às vezes um curso de mestrado, ele oferece múltiplas possibilidades e que a pessoa tem que, né? Identificar e cada vez mais ela avança na sua educação, o nicho de atuação. E, às vezes, se a pessoa trabalha com tecnologia, então é interessante uma formação nesse sentido, ou então, pelo menos, uma formação interdisciplinar que lhe confira aí habilidades para manejar essas ferramentas. Então, é desejável, hoje em dia, o profissional ele não pode ser mais tão tolhido, né? Ou então muito focado só, né? Desejável, o mercado exige um profissional multifacetado, né? Mas que, ao mesmo tempo, trabalhe nichos específicos. É um paradoxo aí desse mercado hoje. Obrigado. Obrigado mais uma vez, professora, pela sua contribuição, a sua colaboração conosco, né? Continuaremos em contato, com certeza, e nós voltamos, então, a conversar e trocar informações, professora. Obrigado. Eu que agradeço e desejo sucesso aí na continuação do evento, que seja muito proveitoso aí para todos, e estou à disposição, vou passar os slides, qualquer coisa, não hesitem em entrar em contato. Certo, obrigado.